Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa da FEB TV, o Evangelho à Luz do Espiritismo. E hoje com o tema A Estranha Moral, aquelas falas, aqueles versículos do Evangelho que causam uma certa estranheza em quem está lendo pela primeira vez. E nós vamos pedir para o Wagner ler para a gente um dos versículos selecionados, um deles, que está em Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante. Condições para seguir Jesus. Capítulo 14, versículos 25 e 26. Reuniam-se a ele numerosas turbas, e voltando-se para elas disse: Se alguém vem a mim e não odeia o próprio pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e ainda sua própria alma, não pode ser meu discípulo. Desafiador, né? Estranha Moral, intitulado por Allan Kardec, não por acaso, né? É, estranho. Quando a gente começa sempre, né, Wagner, dando uma contextualização. Esse versículo está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A estranha moral. Estranha Moral. E lá ele faz uma seleção de vários outros versículos, de vários outros temas, e a gente começa aí por esse, e depois vamos passando por alguns outros também, para... É porque é muito rico o capítulo, né? Mas ele tem o mesmo sentido. Muito rico. O próprio codificador assinala que determinadas palavras, ou Jesus não as proferiu, ou as proferiu num outro sentido que não foi compreendido, né? E ao longo do desenvolvimento da ideia religiosa, com a chegada do Consolador, nós começamos a ter auxílio da espiritualidade para compreender essas questões. Mas a própria doutrina, redefinindo as coisas e nos mostrando caminhos mais seguros, comprovados, dentro de uma lógica impecável, a gente vai conseguindo construir ou resgatar o pensamento essencial do mestre acerca dessa questão. Pai, mãe, irmão, irmã. Tem um outro texto também que pode ser lembrado aqui, que se o irmão entregará à morte o irmão. Então, tudo isso é moral estranha. E a gente vai conseguindo, com essas pesquisas, mostrar o caminho, o que significa isso. Eu acho interessante isso, porque Kardec nos ensina a retornar ao contexto em que as palavras do ensino do Cristo foram proferidas, para que a gente possa entender com os ouvidos e com a mente daqueles que o entendiam. E isso faz com que a gente tenha necessariamente que analisar questões de linguagem. Nesse capítulo, inclusive, o codificador nos dá um exemplo extraordinário, porque ele recorre a um amigo dele, chamado Sr. Pesani, que era um conhecedor do hebraico e do grego, e pede para que o Pesani explique esse contexto, essa problemática, né, do odiar. E o Kardec coloca a nota do Pesani no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele vai explicar que esse odiar está relacionado a um elemento de comparação, e não necessariamente ao odiar como a gente entende hoje. Porque naquela linguagem, que era uma linguagem muito concreta, você estabelecia esse elemento de comparação assim, colocando os opostos. E a gente está lembrando aqui... Mas antes de você ler isso, eu acho importante frisar isso aqui, né? Porque muitos perguntam assim, então para estudar o Evangelho, para a gente que está montando o NEP, que está estimulando a estudar o Evangelho, quer dizer que eu vou ter que matricular e fazer hebraico, fazer grego? É a mesma pergunta de alguém assim. Quer dizer que se eu tiver uma dor de dente, eu vou ter que fazer uma faculdade, me formar em odontologia para cuidar da minha dor de dente? Não é mais fácil recorrer a um dentista? Bacana isso. Não é? Ou seja, você não precisa se matricular, se formar em grego, em hebraico, mas recorra a alguém tendo uma dúvida, tendo um problema. Da mesma maneira, se você for fazer uma reforma na sua casa, você vai construir um segundo pavimento, você recorre a um engenheiro para saber se a estrutura suporta, ele vai te orientar. Assim, a pessoa não precisa deter todas as competências, ter todo o conhecimento, até porque existe uma lei de cooperação e a gente precisa entender que nós precisamos uns dos outros e cada juntando-se, cooperando,
associando-se, que nós vamos resolver. Eu acho isso importante porque foi um dos objetivos da fundação do NEP na Federação Espírita Brasileira. Quando muitos perguntam, por que a criação do NEP? Para criar um conjunto de pessoas que se dão as mãos, com várias competências, como nós temos nessa mesa aqui. Pessoas de várias formações profissionais, com várias experiências pessoais, religiosas, inclusive dentro da doutrina. Uns na área da mediunidade, outros na área da coordenação, movimento federativo, etc, etc. Porque quando a gente se reúne, cada um traz, é como se fosse aquele almoço compartilhado, né? Cada um traz o seu pratinho e vira um grande banquete. Então, Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, que era um linguista, escreveu uma gramática francesa, dava aula de alemão, né? Escreve aqui, antes, olha, a língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui no Gênesis designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo, ou seja, ele se expressa sobre a língua hebraica. Mas no momento de examinar uma palavra, aí ele chama um professor, Pesame, recorre a um especialista da matéria e tem a grandeza, isso é que é bonito, de colocar o nome do professor na nota da codificação. Eu acho que isso é uma lição para nós espíritas. Não é? Primeiro, da gente não achar que sabe tudo. Eu sei tudo. Segundo, eu não preciso recorrer a ninguém, que é também uma vaidade. Né? Às vezes precisa. Às vezes você está com uma passagem de uma precisa recorrer. Você está lá, eu não entendo dessa planta. Deixa eu procurar alguém aqui que entende de planta. Como é que é isso aí? Como é que é o plantio? E aí a parábola se abre porque você foi estudar sobre sementes, sobre plantio, sobre técnica de semeadura com alguém que sabe do tema. É muito bonito isso. Eu acho que esse é o espírito do NEP, é por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que esse programa está sendo gravado, para mostrar para as pessoas que juntando, nos unindo, trocando informações, nós vamos construir. Agora, se eu ficar isolado achando que eu sei tudo ou que eu não preciso de ninguém, não sai do lugar. Não sai do lugar. Porque são as mesmas condições do Cristo. O que é preciso para que você se abra para entender o Evangelho em espírito e verdade? Você tem que se despir dos seus achismos. Você tem que se despir daquilo que você acha que é a sua prioridade ou é o seu ponto forte. A gente tem que se colocar de uma forma em que todos nós, buscando juntos, nós vamos abrir um leque de interpretações, mas seguras. Essa palavra mesmo, odiar, que contextualiza dizendo que significaria amar menos, que é o sentido diferente do que a gente entende hoje. Então, para seguir Jesus, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas amai-vos como eu vos amei. Como foi que Ele nos amou? Verificando quem somos, enxergando a possibilidade do nosso vir a ser, nos aceitando como somos e dando-nos a chance de caminhar. Exatamente. E isso é evolução. Exatamente. Caminhar sempre para frente, para o alto, mesmo que de vez em quando na espiral a gente dá uma patinada, né? Agora, para chegar a essa conclusão, então, ele teve que recorrer a alguém, voltar ao aspecto da língua, olhar o verbo, né? E é por essa razão que nós estamos com a mesa aqui, com atlas, com dicionário, cada qual com a responsabilidade de trazer uma contribuição, né? É por isso, porque às vezes algumas pessoas estranham, acham que nós estamos introduzindo inovações na doutrina ao trazer essa metodologia, e na verdade não é. Na verdade, nós estamos sendo absolutamente fiéis a Kardec. Ser fiel a Kardec é ter um dicionário, é poder ter um amigo que você liga, que é especialista naquela área para te tirar uma dúvida, como o codificador fez. É emitir opiniões seguras e não achismo. Então eu não vou falar de uma língua que eu não conheço.
Eu não posso falar de uma expressão que eu não conheço, que eu não chequei, e é para isso que tem o Atlas, tem o dicionário, tem tudo isso, né? E já que esse bloco está quase chegando ao fim, eu acho que seria importante a gente, antes da gente entrar no conteúdo interpretativo mesmo, falar um pouquinho mais sobre a metodologia, sobre por que desses livros, por que a gente está aqui. Aliás, este capítulo, e essa intitulado Moral Estranha, pede esse tipo de argumentação e de raciocínio. Porque, do contrário, a gente iria partir para o fundamentalismo ou para a negação. Os dois extremos, né? Leva-se ao pé da letra, por exemplo, a pessoa vai cortar a mão, porque ele falou que antes de entrar na vida, corta a mão, tira o olho. Então, nós precisamos entrar nesse contexto de pesquisa, de busca de recurso para poder ambientar. Exato. E não ter medo, né? Porque Kardec foi muito corajoso abordando esses temas à luz da doutrina espírita, que é o principal farol que a gente deve ter. Além do conhecimento cultural, da língua, do apoio, nós precisamos entender de espiritismo. Exato. E outra Nós precisamos entender de espiritismo. Está começando. E porque ele não criou o problema. O problema está no texto. É o que a gente falava. É o problema que pede a ferramenta. O texto apresentou um problema, Kardec foi lá e buscou a ferramenta para resolver o problema. Então, não é uma criação de problema. Você tem passagens que pedem um tipo de ferramenta, tem passagens que pedem outra. Né? Aqui nós estamos recebendo contribuição de Emmanuel, dos autores dos Atlas, das obras. É isso que você falou. E o tema é tão interessante que o nosso primeiro bloco acaba de se esgotar. Nós chamamos o intervalo e daqui a pouco, no segundo bloco, daremos continuidade às reflexões sobre esse apaixonante capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Voltamos ao segundo bloco do programa Evangelho à Luz do Espiritismo, hoje com o tema A Estranha Moral. E há uma mensagem muito interessante, nós vamos pedir para o Saulo. Falando sobre a estranha moral, né, nós vamos pegar aqui o Evangelho por Emmanuel, que é uma compilação de todos os comentários. Recém-lançado, né? Recém-lançado. Mostra aí a criança, é recém-nascido. Isso aqui é uma compilação de todos os comentários do Emmanuel aos versículos do Novo Testamento. E esse primeiro volume aqui são os versículos do Evangelho segundo Mateus. Depois outros vão surgir para o Evangelho de Marcos. De quais são as sequências de lançamento? Dele? Vai ser o primeiro volume Mateus, que está aqui, o segundo Marcos, o terceiro Lucas, João, Atos, um volume dedicado às cartas de Paulo, todos os comentários que Emmanuel faz aos versículos das cartas de Paulo, e depois o último volume, as cartas universais e o Apocalipse. E a gente está aqui com... Mas antes de você ler, Saulo, vamos fazer só mais uma propaganda, né? Porque para nós que já estamos há anos nessa estrada de estudar o Evangelho, a maior dificuldade era ficar garimpando mensagem do Emmanuel que comentasse os versículos. Porque a gente pegava uma lista, às vezes a lista era incompleta. Então é bom dizer que da importância dessa publicação da FEB, porque ela reúne em 7 volumes todas as mensagens de Emmanuel que comentam o Evangelho, psicografadas por Chico Xavier durante 85 anos de mediunidade. E reúne, e não é só um índice não, são as mensagens. Você vai poder abrir e ler as mensagens na ordem dos versículos do Evangelho. Então, isso é uma dádiva, porque quem está chegando agora ficou muito mais fácil estudar o Evangelho, porque basta ter os livros do lado. Já tem a relação, ele abre a mensagem está na mão dele e ele consegue ver a interpretação que o benfeitor trouxe da espiritualidade maior e as luzes do Consolador, da doutrina espírita para a gente entender o Evangelho. E para a gente sentir isso na prática, você vai ler um aí, dando uma amostrazinha. Só uma coisinha, é uma prova fantástica de que ninguém mais pode dizer que o Espiritismo não valoriza os textos bíblicos. Nós tivemos durante 85 anos esse trabalho que foi esparzido. Assim, deixa eu corrigir, foi quase 75. Quase 75. Essa mediunidade, que foi para 17. E que a gente talvez não tenha percebido. Nós tivemos grandes
autores como Caibar Schutel que trabalharam essa parte desses ensinamentos, mas parece que a ficha não havia caído. E com esse trabalho de Emmanuel, sobretudo com essa compilação agora, não há como negar. Né? Que o Evangelho é a base. O Espiritismo não veio destruir a lei também. É verdade. Então vamos lá, né? Só degustar. E aqui num comentário a Mateus 10,35, que é um versículo complicado, porque Jesus também fala dessa questão da desunião, pois eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sua sogra. E aí perguntam a Emmanuel, né? A afirmativa do mestre, porque eu vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra, como deve ser compreendido em espírito e verdade? Né? Isso está no livro Consolador, pergunta 305. E olha a resposta do Emmanuel. Ainda que temos de considerar a feição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instinto da família humana. Instituto. Sagrado Instituto. Família humana. Nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam um fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. Então ele cita... E aí surgem as divergências, né? E vocês querem ver o complemento para esse texto? Aqui, exatamente, em Fonte Viva, o terceiro parágrafo do capítulo 58, Discípulos. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Fechou aqui. A gente percebe que nessa passagem Jesus faz um funil. Ele começa falando que grandes multidões caminhavam com Jesus. Então era multidão, é uma coisa vaga. É uma coisa que não necessariamente fez a opção consciente. Ela segue. Às vezes por modismo, por convencionalismo, até quase que inércia, às vezes vai. Mas ele faz uma mudança. Ele coloca, se alguém vier a mim sem me preferir, aí ele dá as condições, ele dá esses exemplos, esse é que vai tornar discípulo dele. Então ele faz um caminho, uma diferença entre multidão e discípulo. E o discípulo um dia vai se tornar apóstolo, a gente pode dizer assim, tem mais um outro grau. Porque senão a criatura ela é absorvida pela massa. Ela não consegue, pelo medo de discordar. E eu acho que é bonito nessa passagem, tem uma frase que diz assim, ninguém precisa concordar para conviver. Mas até para discordar, nós temos que conviver. Interessante, né? Então, eu acho que o bonito, a família é um dever, nós vamos amparar as pessoas da nossa família, não vamos desamparar ninguém, vamos amá-los, mas isso não significa que nós vamos concordar e nos tornar subservientes. Porque num determinado momento você precisa estar com Cristo. E estar com Cristo às vezes é ser incompreendido pelas pessoas mais amadas. Ser incompreendido. E quando a gente observa esse texto colocado como estranha moral, nos remete imediatamente nos mandamentos, quando define lá no 4º mandamento honrar vosso pai e vossa mãe. Paulo comenta isso na carta aos Efésios, no 6º capítulo, dizendo que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor te dará. Então nós estamos diante de uma situação. Que é esse pai, que é essa mãe? O que representa esse aspecto de pai e de mãe? Está nos mandamentos, no Evangelho também tem, e depois a codificação retoma do honrar o pai e mãe, confrontado aqui com o diácono, amar menos nós já observamos. Mas eu acho que nós precisamos abrir o horizonte, né, Wagner? Deste pai, desta mãe, qual que é a fundamentação que poderia nos ajudar aí? Antes de você começar a explorar mais, a gente lembra de uma reunião que a gente estava estudando Evangelho com a Nora Abreu, já partiu para o mundo espiritual, e autor do livro Luz Imperecível, e ele estava explicando assim, como é que um irmão leva à morte o irmão, gente? E ele indagou da turma, né? Então ficou todo mundo assim, ele falou assim, olha,
Vamos considerar que uma pessoa está com uma ideia homicida ou suicida. Está num processo obsessivo, problemas de vida, grande sofrimento, está suportando, está com uma ideia extremista. E um de nós chega perto dele, nós somos filhos de Deus, não somos? E a gente pega o Evangelho segundo o Espírito e fala assim, aqui ó, você está precisando ler e meditar isso aqui. Sua vida vai tomar outro rumo. Não fica pensando em bobagem não, conheça a verdade e você vai se libertar. O elemento vai pegar o Evangelho, nem que seja por curiosidade, vai começar a ler. Vai ver ali motivos, razões que ele não conhecia. O que vai acontecer? Aquele velho que queria se matar, morreu. É um homem novo. Então o irmão leva à morte o irmão. É o irmão complicado que morre. Então ele começou a dar sutilezas de entender esse movimento de pai e mãe por dentro. Porque são razões, sentimentos que patrocinam o nosso tipo de vida e que Jesus chega e muda tudo. E eu larguei pai e mãe do passado. Larguei o passado. Isso é largar pai e mãe. Porque eram as razões anteriores. Então isso está no Luz Imperecível do Honório. São aquelas sutilezas bonitas do trabalho, né, que vai sendo construído com o auxílio da espiritualidade. Né? Quer dizer, vai ter uma morte, né? O homem velho ele vai morrer mesmo. Né? A morte é importante para a ressurreição. E no processo, né, nesse processo aí, em que ainda sobrevive o velho e o novo em nós, é natural a dúvida. É natural a fraqueza. Numa hora você quer fazer algo, mas não consegue. Você acredita e depois duvida. Você está alegre, mas daqui a pouco você está triste. Você está compromissado com a esperança, daqui a pouco você está sem esperança. Esse processo é natural. Porque ele é um trânsito, né? Até que a gente se afirme mesmo na luz, no bem, vai demorar. O Haroldo, é tão lógico. Quando você, por exemplo, quebra uma perna, ela fica engessada há muito tempo, você tem que ficar... Ela estiola, você perde a musculatura, porque você não deu foco naquilo, então morreu. Morreu o que? A possibilidade anterior que você tinha. Você vai ter que reconstruir aquilo. Então tudo que você não foca, as pessoas perguntam, como é que a gente muda? Dá foco a outra coisa. Renovando. Porque você pode entrar também, o que é interessante, talvez, numa questão metafórica. O que é pai e mãe de suas ideias? O que é pai e mãe de seus ideais? Qual é o lastro que você traz? De repente, fala-se de condicionamentos pretéritos. O que é pai e mãe do que eu sou agora? Não no sentido daquele que gerou o corpo físico. Isso mesmo. As causas. As causas. Nós somos filhos. As causas. Olha, nós mesmos. O Evangelho... É largar o passado, né? Isso. É como tem a outra passagem que Jesus diz, ninguém lança a mão do arado e olha para trás e é ápice do reino de Deus. Quer dizer, você tem que largar, tem que ir para frente. Ô, Ricardo, e o Evangelho é tão apaixonante que a Célia levantou lá da cadeira e veio aqui, quer falar, e vai ser maravilhoso, né? Porque isso é que é o gostoso da reunião do Evangelho. Não, eu tô aqui, é quando a gente não resiste e vem, aí vira estudo do Evangelho de verdade. Não, é que eu fiquei... Foi a passagem do Saulo. Quando ele viu Jesus, ele morreu naquele momento. Emmanuel fala que ele morreu. E aí a gente entende que foi essa morte do homem velho para se transformar no Paulo de Tarso. Então eu estava ali, eu não aguentei. Não, sério. E tem uma coisa mais bonita, porque ele tem que ir lá conversar com o pai. Literalmente, né? Literalmente. E aí ele mantém toda a honra, porque em nenhum momento ele desacata o pai. Não. Mas se mantém firme na convicção. Quer dizer, honra o pai, mas segue a Jesus. E nós vamos pedir agora um tempo para o nosso bloco, que se encerra daqui a pouco, o terceiro bloco. Voltamos ao terceiro bloco do nosso programa, que trata hoje do tema estranha moral. E nós lembramos aqui de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, né, Afonso? Sim. Muito interessante, que vai aprofundar esse tema aí do abandonar pai e mãe. Allan Kardec inseriu, logo lá no item 4 deste capítulo, abandonar pai, mãe e filhos.
está usando uma mensagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 29. Nós vamos ler aqui conforme a Nova Tradução. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. Emmanuel vai comentar essa página e o benfeitor intitula o capítulo 154 do livro Caminho, Verdade e Vida, Renunciar. E ele comenta: neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo as obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como o Cristo renunciou. Aos companheiros que abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles, no cenáculo, os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Nossa. A página abre horizontes profundos. E como é que o raciocínio dialético, né? Como a nossa irmã estava lembrando no início, pai e mãe estão dentro de nós também, nós somos filhos de nós mesmos. Mas quando nós falamos que abandonar o homem velho, deixar o homem velho, é simplesmente ignorar, porque nós temos que construir o novo a partir dos escombros do velho. Lei de destruição, lei de conservação, construindo o novo. Né? Progresso. Lei de progresso. E Emmanuel apresenta para nós esta honra. Tem compreensão, tem adversidade, tem situações difíceis, tem impulsos negativos. Nós saímos de manhã de casa e falamos assim: Senhor, hoje eu quero ver as criaturas como tu vês. Na oração da prece. E imediatamente uma cena acontece e vem aquele impulso e nós desmentimos por ato o que tínhamos projetado como proposta de comportamento. E é preciso abandonar esse pai e essa mãe, que é o impulso negativo, construindo com respeito, por amor do Cristo, com a perseverança, com a dedicação, até atingir a harmonia de poder comungar com aqueles que nós já elegemos pelo ideal como companheiros, mas que seja amanhã no real, né, na vivência verdadeira. Exatamente, porque aí a gente percebe que renunciar com Cristo, como colocou o texto aí, abandonando situações, famílias, se isolando, não é isso. Renunciar com Cristo é compreender, é acolher.
nós tentarmos, conforme diz Emmanuel também aqui no capítulo 58, ainda de Fonte Viva, que ele diz, é imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento. Quer dizer, duro com duro não faz bom muro. Então, se você tem pessoas difíceis, o que é que você vai fazer? Oferece outra face. Oferece a face da compreensão. São pessoas que te agridem. Aí Maria Dolores tem uma deixa maravilhosa no poema Ofensores. A pessoa que te agride é sempre quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Então, com Cristo, a gente tem condição de entender essa faceta, né? Então, não é abandonar, é acolher. Acolher, consolar, esclarecer. Jesus coloca para a gente uma proposta muito séria, né? De aonde estão as coisas mais importantes para cada um de nós. Para que a gente também possa estabelecer as nossas relações valorizando isso. Porque quantas vezes a gente não vê pessoas que, a bem da convivência, abrem mão dos princípios. Para ficar bem com o outro, eu abro a mão. A gente vê isso às vezes no movimento espírita, em que as pessoas, para se darem bem, abandonam os princípios de exercício correto da mediunidade, porque se eu falar, o que o outro vai pensar de mim? Mas se eu não falar, eu estou contribuindo para que o outro permaneça na condição de ignorância que ele está, e isso não é amá-lo. Agora, tem um aspecto da mensagem também que eu achei que é muito forte, né? E que é um problema hoje que deve lotar os consultórios, né, Afonso? Sim. Que é a questão, por exemplo, casamento. Por que os casamentos estão durando tão pouco? Né? Uma forte projeção de expectativas no outro, né? Quero que o outro seja o marido dos sonhos, a mulher dos sonhos, uma forte expectativa depositada nos filhos, uma forte expectativa depositada nos demais familiares, e aí vem essa mensagem do Emmanuel, também mostrando que o aspecto de abandonar pai e mãe é também da gente ajustar as expectativas. E colocar a expectativa em nós, ajustar, né? Exatamente. Nós sermos. Então, quer dizer, eu não vou esperar a compreensão dele. Eu vou compreender. A regra de ouro. Não é? Porque a partir do momento que eu der esse passo, aí eu vou provocar uma transformação, porque a verdade é que está lá no livro Renúncia, por isso que ele chama renúncia, né? Renunciar. Está no renúncia, né? A gente vê a Alcione, toda a família espiritual dela, todas as pessoas que ela ama, muito atrás dela, né? Ela muito à frente. E aí a gente fica pensando nesse desnível, porque ela atende a todos, mas eles atendem a ela. Então ela sempre tem que abrir mão das expectativas dela de receber para doar. Né? Você fez recordar Paulo, fiz-me fraco para os fracos, fiz-me tudo para todos, para de algum modo salvar alguns. Maleabilidade. Isso é uma regra para ser bom médium, maleabilidade. Porque hoje eu acho que, não sei o que vocês pensam disso, né? Mas eu acho que hoje tem uma filosofia no mundo que é eu caso para outra pessoa me fazer feliz. Né? Eu tenho os filhos para eles realizarem as minhas expectativas. Né? Eu quero os meus familiares para eles me trazerem segurança e alegria. O Paulo já respondia isso. Quer dizer, e eu? Em Coríntios. Eu só recebo, né? A mulher não tem domínio do seu próprio corpo, mas tem no marido. E tem uma simbologia esse corpo, né? Toda a estrutura, não é só o físico. Né? Um cuida do outro. A equação do Paulo é você cuida dela, ela cuida de você. Pronto, resolveu. Obedeça e ama, né? Pronto. Tá lá, respondeu isso naquela época. Ama, trabalha, espera, perdoa. Porque, na verdade, nós temos aquela visão assim, são 4 plugs que a gente pode definir o ato do casamento. Número 1, a questão do casamento com o casamento que se transforma em caçamento com C cedilha. Sai um caçando o outro feito animal, não dá condição da pessoa ser ela mesma, que redunda no caçamento com 2 S's. A pessoa não tem direito a nada, está presa, perdeu-se. Né? E o pior de todos, que costuma ser o primeiro, que é a questão de casamento ser transformado em acasalamento, que é simplesmente
as pendências e as tendências nossas nos jogos de sedução. Sim. Então, muitas vezes você vê até mesmo profissionais da área orientarem que você tem que aquecer a sua relação, quando na verdade é casamento de almas, é o encontro, é a renúncia do acolher, do compreender, do direcionar, do buscar juntos uma nova meta. E daí receber aqueles que fazem a composição do nosso núcleo, onde a harmonização das diferenças será o toque maior, o nosso toque de fé. É amar mais a essência do que a aparência, né? A existência, exatamente, o exterior. Né? Por isso que o Evangelho é um desafio, porque você começa a entrar num circuito que é buscar o melhor ao invés do menos bom. Isso. Porque não é nem bem e mal, mas não. O melhor do menos bom. Do menos bom. Essa é a proposta. Essa é desafiadora. Que vai ficar para que a gente reflita. Que nós chegamos ao final do programa. Do nosso programa O Evangelho à Luz do Espiritismo, na FEB TV. E convidamos você para um próximo programa onde abordaremos um outro tema do Evangelho. Até lá!